Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. O cristão e o mundo. Primeiro a erva, e depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Tudo no mundo tem seu tempo. Quando você planta o milho ou o trigo, primeiro vem a erva, a terra, que precisa de cuidados especiais. Depois daquele... começa a vir o pendão, no caso do trigo, no milho começa a dar aquela boneca, para depois, com o tempo, o milho amadurecer ou o trigo amadurecer. Ou seja, tudo tem seu tempo de vir, tudo tem seu momento para chegar. E muitas das vezes nós queremos ultrapassar o tempo, ultrapassar com as nossas ideias, com as nossas vontades, com os nossos desejos, mas é necessário que saibamos construir um mundo melhor, que saibamos construir um mundo de regeneração em nosso coração. E isso, apesar de ter o tempo, faz necessário que saibamos empreender o amor em cada uma das nossas atitudes, em cada um dos nossos atos. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Se as conquistas materiais do mundo já são complicadas e difíceis, imagine as conquistas espirituais. Elas têm a sua necessidade, têm o seu tempo, têm o seu trabalho para poder brotar, florescer, crescer, produzir frutos e o fruto amadurecer para estar pronto para alimentar outras almas ao longo da nossa caminhada. Tenhamos paz, tenhamos serenidade e principalmente saibamos enfrentar as adversidades para melhor chegarmos a esse ponto tão importante de conversão dos nossos sentimentos. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Entre um pé de milho, vamos citar o pé de milho nascente, e a espiga produzindo, existe um grande tempo. Esse fator tempo vai ser necessário a cada um de nós para produzirmos, assim também como as plantas. Todos nós temos que saber trilhar os caminhos do processo evolutivo, o caminho dos processos de reintegração nossa com a nossa natureza, para nos fortalecermos, para nos empreendermos na caminhada evolutiva. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma, que deseja seguir o Salvador, é o próprio mundo. E o mundo que está em torno de nós, ele nos oferece muitas possibilidades. Muitas delas a gente não vai conseguir alcançar, mas o fato de desejar já estamos complicando o nosso processo evolutivo. Porque pensem, ao pensar, nós estaremos dando um passo importante para que os nossos amigos espirituais consigam entender quem nós ainda somos. E se as nossas ações se concretizarem, em que ponto da nossa evolução ainda estamos. Por isso temos o pensamento, temos as atitudes, temos os atos, tudo dentro de um grande processo de reeducação de nós mesmos para nos aprimorarmos e seguir verdadeiramente o Senhor. Por isso, tem o tempo necessário a cada processo de crescimento espiritual, da maturidade, para chegarmos ao amadurecimento íntimo com força de convicções, onde o bem seja a base para esse crescimento, para esse estandarte de luz que nos conduz. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Se você está lá tranquilo, de braços cruzados, sentado no sofá, olhando para a televisão, ninguém vai te criticar. Ninguém nem vai saber que você existe. Mas se você começar a dar os passos importantes na direção do seu aperfeiçoamento íntimo, moral, e começar a fazer alguma atividade social para o bem do outro, dois olhos de víboras começam a caminhar sempre por onde nós estivermos. É natural, estamos na Terra onde a inveja predomina, e todavia nós precisamos superar todas essas adversidades e crescermos em aprimoramento para Deus. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva, a terra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Começou a crescer, começou a modificar-se, começou a incomodar, como já dissemos. Enquanto a pessoa está estagnada no ladaçal dos comezinhos diários, ninguém se importa.
Mas a hora que começamos a dar nossos passos à frente, começamos a fazer nossas reflexões, começa a vir então as implicações, as perturbações. Milhares de olhos que o não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Por um lado é bom, porque se aumenta a vigilância, aumenta também a nossa vigilância íntima para errarmos menos. Por outro lado é ruim que as pessoas começam a ver com os olhos de malícia por vários lados, por várias situações, em várias condições. Mas de tudo isso, requer a nossa necessidade de aprimoramento, requer a nossa necessidade de aperfeiçoarmos para podermos crescer para Deus. As diferenças são gritantes em muitas situações. E o nosso caminhar para Deus depende de como começamos a estabelecer a meta do nosso processo evolutivo, a meta do nosso engrandecimento. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem, nas asas perispirituais, e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Principalmente essa frase do parágrafo já vem me esclarecer muitas situações. Eu fico olhando para a situação da Terra atualmente, com tantas maluquices, com tantas loucuras, com as pessoas perdendo totalmente o senso da responsabilidade perante as energias cósmicas, perante a vida, e eu fico pensando, poxa, como que Deus olha para nós nesse momento, com todo o seu magnificente poder, e deixa tudo acontecer desse jeito? Aí eu falo, mas Deus sabe tudo, ao mesmo tempo, aquelas brigas que nós temos conosco mesmo, né? Deus sabe tudo, sabe por que nós estamos passando por isso. É lógico, nós estamos começando a criar a penugem da asa dos anjos, é aquelas pequenas penugem, na linguagem figurada, é claro. Assim como uma espiga, começa a sair aquele primeiro pendãozinho, aquele primeiro inchaço na cana do milho, né, para começar a brotar uma espiga, e a pessoa já fica lá querendo que o milho esteja pronto para semear. Você tem um longo processo para ele crescer, para ele granular, para ele amadurecer, para ser colhido, para depois poder ser semeado, para, na época certa, poder ser semeado, para que na época certa comece a nascer e produzir novamente. Porque não adianta colher espiga e falar, vou plantá-la amanhã, porque o tempo não é aquele de plantar o milho. Assim também é a nossa vida, nós estamos começando a produzir as espigas. Não podemos ser cobrados como se fôssemos anjos. Somos ainda espíritos em processo evolutivo, em processo de aperfeiçoamento e aprimoramento da alma para o grande crescimento, para a grande romagem rumo ao Pai. E só vamos chegar ao Pai quando estivermos plenamente conscientes das nossas responsabilidades totais e agindo de acordo com essa consciência, agindo com os pés no chão, com firmeza e com determinação para alcançarmos as metas que precisamos para o nosso crescimento. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. E aí é grande problema. A pessoa começa a ser cobrada daqui e dali, começa a jogar pedra, tá vendo? Pensa que é santo, acha que vai conquistar o céu e começa todas aquelas críticas. O que a pessoa faz? Volta-se para onde ele estava, para a inércia. Perde-se as oportunidades, perde-se a oportunidade de crescer, de aprimorar-se e de refazer-se intimamente. E todos nós precisamos então começar a olhar para a vida por novos ângulos, por novas luzes, para determinarmos onde precisamos chegar, para conseguirmos alcançar as metas que nos conduzem ao Pai com amor e paz no coração. E perseverança acima de tudo, apesar das pedradas que tomemos, apesar dos ataques que venhamos a sofrer. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças, e por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Ao darmos os primeiros passos, ainda nem rompemos o casulo das paixões inferiores para conseguirmos alçar um voo e querem que a gente saiba fazer até acrobacia.
A necessidade é de aperfeiçoar, a necessidade é de aprimorar, a necessidade é de procurarmos alcançar os passos necessários ao processo evolutivo, ao processo de crescimento íntimo, ao processo de restabelecimento das nossas forças interiores. Que tenhamos coragem de enfrentar nós mesmos as nossas adversidades e procurarmos construir e edificar as forças do amor e da paz, por onde quer que caminhemos, por onde quer que estejamos passando ao longo da nossa existência, para alcançarmos verdadeiramente a luz do amor, a verdadeira luz da paz e da fraternidade sublime que deve existir em nossos caminhos. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou, então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige, de pronto, credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Compreendamos para sempre. Tudo tem um processo de encadeamento da natureza. E vamos caminhando dentro desse processo para estabelecermos o contato íntimo nosso com as forças divinas até que possamos crescer. Cada um vai estar dentro do seu patamar. Cada um precisa começar a despertar e a dar os passos necessários ao seu processo evolutivo. E a partir do momento que nós começamos a fazer o nosso processo evolutivo, nós começamos a crescer, começamos a nos aprimorar e começamos, então, a conquistar as luzes do amor e da paz. Por isso que todos nós que estamos caminhando dentro desse processo precisamos de tempo. E aí a gente cai, levanta, até que consigamos vencer as nossas paixões inferiores, onde, em todo o terreno escorregadio, saibamos colocar o sapato mais apropriado para que venhamos a correr menos risco de escorregar e cair. Ou seja, todos os momentos da nossa vida nós temos que nos fortalecer intimamente, nos aprimorar intimamente, para que possamos, assim, estar em paz conosco mesmo, estarmos em condições de construir uma manhã de luz, de fraternidade, de amor. Resta ao cristão cultivar seus próprios propósitos sublimes e ouvir o Mestre, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Cada tempo ao seu tempo, construindo intimamente as forças do amor, saberemos vencer a dor e edificar a verdadeira paz que nos impulsionam e que nos direcionam para o amor infinito que deve brilhar em nossos corações. E assim, com sentimento voltado ao verdadeiro amor cristão, o verdadeiro amor que deve palpitar em nossas almas, saibamos conquistar e elevar a nós mesmos na direção do Pai Excelso, onde o amor e a paz devem brilhar sempre em nossos corações. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. A tudo tem o seu tempo. Há tempo de colher, há tempo de plantar, pela sequência, há tempo de preparar o solo, há tempo de semear, há tempo de colher e há tempo de saborear os frutos que foram colhidos. Tudo no seu tempo certo. Ao longo de milênios nós estamos aqui caminhando dentro do processo evolutivo até que um dia estejamos na condição de espíritos bons, purificados no Senhor, prontos para enfrentarmos as adversidades que a vida nos oferece. O caminho, a verdade e a vida é o caminho que a vida nos oferece para seguirmos no caminho da luz, o caminho que nos conduz à redenção espiritual e nos aproxima de Jesus. Saibamos escolher o caminho bom, o caminho da redenção, o caminho que nos ilumina, e muitas das vezes esse caminho é um caminho também sacrificial. Que a paz, o amor divino esteja sempre nos fortalecendo, envolvendo nossas almas, fazendo com que possamos crescer e aperfeiçoar ao longo da nossa existência. Que Jesus, na sua infinita glória de amor, nos abençoe, nos impulsione e nos dê todo o bem possível para sabermos alcançar a meta evolutiva que precisamos delinear para o nosso caminhar rumo ao Pai e o nosso aperfeiçoamento. Luz e paz a todos.